Você já percebeu que as pessoas mais barulhentas, as que mais gritam por respeito, são justamente as que têm o ego mais frágil? É quase irônico. Quanto mais alguém precisa se afirmar, mais expõe que por dentro está implorando por validação. E é aí que mora o segredo que quase ninguém ousa revelar. Para destruir o ego de alguém, você não precisa levantar a voz, não precisa vencer na discussão, nem mesmo precisa contra-atacar. Tudo o que você precisa é entender como o ego funciona e negar a ele aquilo que mais deseja. Reação. O poder psicológico não está em falar mais alto, mas em controlar o silêncio. E aqui entra a lei maquiavélica. Quem não reage, domina. O ego é como uma criança mimada que grita para chamar atenção. Se você briga, alimenta. Se você cede, fortalece. Mas se você ignora, se mantém firme e impassível, ele começa a rachar por dentro. E essas rachaduras são fatais, porque o ego não sobrevive sem aplauso, sem confronto, sem alguém para medir forças. Pense em quantas vezes você caiu na armadilha de responder a provocações. Talvez no trabalho, quando alguém tentou te diminuir diante dos outros, ou em um relacionamento, quando alguém lançou indiretas esperando te ver reagir. Em ambos os casos, a sua reação foi o combustível que o outro precisava. Você não percebeu, mas naquele instante, entregou o poder psicológico de bandeja, porque o ego só existe no reflexo do outro. Ele precisa da sua validação, seja ela positiva ou negativa. É exatamente isso que Maquiavel entendeu séculos atrás. As pessoas raramente mostram quem são na calma. Elas se revelam no desconforto. E não existe desconforto maior para um ego inflado do que o silêncio. Quando você não responde, não se explica, não tenta se defender, você obriga o outro a lidar com a própria insegurança. Ele começa a falar mais, a gesticular mais, a se expor mais. Cada segundo de silêncio seu é uma lâmina que corta a máscara dele. E aqui está o que quase ninguém te conta. A forma mais eficaz de vencer não é enfrentando, mas desarmando. Você não destrói o ego batendo de frente, porque isso fortalece. Você destrói o ego quando mostra que ele não tem efeito nenhum sobre você. Essa é a humilhação silenciosa, a vitória invisível que deixa o outro sem saída. Porque ele pode espernear, pode gritar, pode tentar manipular, mas nada disso importa quando você não oferece resistência. O que antes parecia poder, de repente se revela vazio. E é nesse momento que você percebe que não precisa vencer debates, não precisa provar seu valor, não precisa competir pelo último argumento. O verdadeiro poder psicológico está em se recusar a jogar o jogo. O silêncio se torna um espelho, refletindo as fraquezas que o outro tenta esconder. A calma vira uma arma letal. A indiferença um golpe certeiro no coração do ego. O mais surpreendente é que quanto mais você pratica, mais percebe que esse princípio vale em todas as áreas da vida. No trabalho, no círculo social, nos relacionamentos, até em pequenas interações do dia a dia. Sempre que alguém tenta inflar o próprio ego à sua custa, o simples ato de não reagir já planta a semente da derrota. E é sobre esse poder sutil e implacável que vamos mergulhar a partir de agora. Porque destruir o ego de alguém sem levantar a voz não é apenas uma tática, é uma arte. E quem domina essa arte nunca mais perde uma disputa invisível. Quando alguém sente a necessidade de se explicar demais, está revelando, mesmo sem perceber, sua maior fragilidade, a busca por aprovação. E não existe nada que corroa mais a autoridade do que o olhar de quem pede constantemente para ser compreendido. Maquiavel já entendia que poder não é o que se demonstra, mas o que se faz sentir. Explicações excessivas, por mais bem intencionadas, não comunicam força, comunicam insegurança. Pense em uma cena simples, um líder firme que decide algo e segue adiante. Ele não se justifica, não pede desculpas a cada palavra, não tenta agradar. Sua postura já é suficiente para que os outros respeitem sua decisão. Agora imagine outro líder que toma a mesma decisão, mas logo começa a detalhar, se justificar, explicar cada ponto para evitar críticas. O que fica no ar? Que ele mesmo duvida de sua escolha, que precisa convencer os outros porque não está convencido de si mesmo. É esse detalhe quase invisível que destrói a imagem de autoridade. Quando você explica demais, você entrega o controle da narrativa.
Você coloca nas mãos do outro o poder de validar ou rejeitar suas palavras. É como se dissesse, sem perceber, eu só sou forte se você acreditar nisso. E nesse momento, a sua autoridade já foi corroída. O ego inflado dos outros percebe isso com facilidade. Pessoas manipuladoras farejam a insegurança escondida em longas justificativas. Elas entendem que, se você precisa se explicar, é porque tem medo de ser mal interpretado. E o medo é a porta de entrada para o controle psicológico. Quem domina o silêncio nunca precisa correr atrás de explicação, mas quem se justifica demais, inevitavelmente se torna prisioneiro da opinião alheia. E é aqui que está a virada brutal. A explicação, que parece um gesto de clareza e honestidade, se transforma em prova de fraqueza. É como abrir rachaduras na própria armadura e convidar o inimigo a explorar cada uma delas. A partir do momento em que você precisa convencer, já deixou de dominar, porque a verdadeira autoridade não pede permissão, ela simplesmente existe. E quando você entende essa lógica, começa a enxergar cada situação de forma diferente. Em casa, no trabalho, nas relações, nos confrontos. A pergunta não é mais como posso explicar melhor, mas o que eu perco ao explicar demais? E quanto mais você reflete sobre isso, mais claro fica que o silêncio, por mais desconfortável que pareça, é muitas vezes a resposta mais poderosa. Se explicar demais destrói, o silêncio faz exatamente o oposto, ele constrói. Maquiavel já ensinava que quem fala pouco governa mais, porque cada palavra dita em excesso é uma moeda de poder entregue ao outro. O silêncio, por outro lado, é uma muralha invisível. Ele incomoda, pesa, cria tensão e, justamente por isso, transforma quem o sustenta em alguém maior do que aparenta. Pense em como você se sente diante de alguém que fala pouco, mas observa muito. Existe sempre uma sensação de mistério, de que aquela pessoa sabe mais do que revela. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, é presença multiplicada. É um espaço vazio que obriga o outro a preencher. É como se cada segundo de quietude fosse uma provocação que faz o ego inflado se expor. Porque quem não aguenta o silêncio, inevitavelmente se trai. É curioso notar que a maioria teme o silêncio porque o associa à fraqueza. Muitos pensam, se eu não me explicar, vão me julgar mal, mas o efeito real é exatamente o contrário. Quanto mais você se cala diante da provocação, mais inabalável parece. Quanto menos você tenta se justificar, mais autoridade transmite. O silêncio não revela insegurança, revela autocontrole. E autocontrole é um dos sinais mais claros de poder psicológico. E o impacto não é só no adversário. Quem assiste também percebe. Em qualquer disputa, não é apenas o que você sente que importa, mas o que os outros interpretam. Quando alguém te ataca e você responde de imediato, as pessoas percebem que foi atingido. Mas quando alguém te ataca e você se mantém firme, calado, quase impassível, a percepção muda. Você passa a ser visto como alguém que não pode ser abalado. Esse respeito silencioso é muito mais valioso do que qualquer vitória em debate. O silêncio é também uma forma de espelho. Ele devolve ao outro aquilo que ele não queria mostrar. Quando você se cala, o manipulador fala mais do que deveria. O arrogante repete o ataque até se perder nas próprias palavras. O inseguro tenta preencher o vazio, revelando suas fraquezas. Cada segundo de silêncio é uma armadilha invisível que força os outros a mostrar o que realmente são. Esse é o ponto onde você começa a entender a brutalidade dessa lei psicológica. O silêncio não é passividade, é ataque disfarçado. Enquanto o outro gasta energia tentando arrancar de você uma reação, você ganha autoridade. Enquanto ele se desgasta tentando te atingir, você cresce diante de todos. E o melhor, sem esforço, sem confronto, sem precisar se rebaixar ao jogo da explicação. E quando você começa a praticar isso, percebe como a dinâmica muda em qualquer ambiente. No trabalho, nas discussões pessoais, até em interações simples. O silêncio vira um aliado, uma força constante que te protege e, ao mesmo tempo, destrói o ego de quem tenta te desestabilizar.
Mas existe uma camada ainda mais profunda. Não se trata apenas de se calar, mas de usar o silêncio de forma estratégica, em momentos precisos, como uma faca invisível. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Até aqui você já entendeu que o silêncio constrói autoridade. Mas a verdade é que ele vai muito além disso. O silêncio é também uma arma estratégica, capaz de desmontar qualquer máscara e expor fraquezas que jamais seriam reveladas em uma conversa comum. Maquiavel sabia que o ser humano não suporta o vazio. Quando o espaço não é preenchido por você, o outro se apressa em preenchê-lo, e é nesse desespero que ele se trai. Imagine um manipulador que depende do controle da narrativa. Ele fala com confiança ensaiada, tenta guiar a conversa com charme ou intimidação. Tudo parece perfeito, até que você decide não reagir. Um silêncio prolongado, um olhar firme, uma pausa que se estende além do esperado. De repente, a segurança dele começa a rachar. Ele tenta preencher a pausa, repete argumentos, inventa justificativas, força reações. E quanto mais ele fala, mais revela o que queria esconder. Esse é o poder estratégico do silêncio: inverter a pressão. O que antes estava sobre você, agora está sobre o outro. Ele sente necessidade de se explicar, de se defender, de provar algo. Sem perceber, cai exatamente na armadilha que você evitou no início, a de se justificar demais. O que antes parecia confiança, agora soa como desespero. O que parecia controle, agora denuncia insegurança. E o mais brutal é que você não precisou levantar a voz, nem contra-atacar, nem gastar energia. Você apenas se recusou a jogar o jogo da pressa. O silêncio fez todo o trabalho por você. Ele funciona como um espelho que mostra aquilo que o outro tenta esconder: medo, vaidade, carência, arrogância. Cada palavra que sai depois do seu silêncio é uma confissão involuntária. Esse mecanismo é tão poderoso porque é invisível. A maioria nem percebe que está sendo lida. Acha que está apenas falando mais um pouco, quando na verdade está expondo o que não gostaria que ninguém soubesse. É o que Maquiavel chamaria de confissão estratégica. Você não pede a verdade, você a provoca. Não exige transparência. Você cria o cenário onde ela se revela por si só. E aqui está a beleza sombria dessa técnica. Você não precisa de pressa. O silêncio funciona no tempo do outro. Ele vai preenchendo, se contradizendo, se revelando. E cada detalhe, um olhar desviado, uma mudança de tom, uma frase fora do lugar, se torna uma pista sobre quem ele realmente é. Enquanto todos os outros se distraem com as palavras, você observa o que está por trás delas. Quando você entende isso, percebe que o silêncio não é apenas defesa, ele é ataque. Ele não é apenas proteção, é invasão. Porque quando você cala, você não perde espaço. Você obriga o outro a ocupar esse espaço de forma desordenada. E no caos que ele mesmo cria, você encontra as falhas que precisava. Mas ainda existe um golpe mais brutal: a indiferença. Porque se o silêncio expõe, a indiferença destrói. E esse é o próximo passo da autoridade maquiavélica. Se o silêncio expõe, a indiferença destrói. Porque enquanto o silêncio ainda pode ser interpretado como escolha momentânea, a indiferença é permanente. É o veneno que corrói lentamente até reduzir o ego a pó. E aqui está a verdade que ninguém gosta de admitir. O que o ego mais teme não é a crítica, nem o ataque direto, é ser ignorado. Porque até o ataque ainda dá importância, ainda coloca o outro em evidência. Mas a indiferença arranca o palco, apaga as luzes e mostra que, no fim, ele não vale nada. Imagine alguém acostumado a se impor. Ele provoca, ele grita, ele faz de tudo para atrair sua reação. Se você responde, ele vence, porque conseguiu te arrastar para o jogo dele. Mas se você mostra indiferença, ele perde a única coisa que o sustenta: a certeza de que tem algum impacto sobre você.
E não há dor maior para quem vive de ego do que perceber que sua presença não move absolutamente nada em você. Maquiavel já sabia. O poder real não se prova, ele se impõe. E a indiferença é a demonstração máxima disso, porque ela comunica uma mensagem brutal, sem precisar de palavras. Eu não preciso de você. Eu não preciso do que você diz. E nada do que você faça altera a minha posição. Esse é o tipo de golpe que o ego não consegue suportar. Ele pode resistir a discussões, pode sobreviver a ataques, mas não sobrevive ao vazio da irrelevância. E aqui está o detalhe mais sombrio. A indiferença não apenas destrói o ego do outro, mas fortalece a sua imagem, porque quem observa entende imediatamente quem tem o controle. Em qualquer conflito, quando um se desgasta tentando chamar atenção e o outro se mantém calmo, inabalável, indiferente, todos sabem quem venceu. A autoridade silenciosa passa a ser reconhecida não pelo que você fala, mas pelo que você não precisa dizer. A indiferença é ainda mais devastadora porque ela não exige esforço. Você não precisa criar estratégias elaboradas, nem gastar energia em debates sem sentido. Basta negar aquilo que o ego mais deseja: atenção. É simples, mas exige coragem, porque fomos condicionados a acreditar que precisamos responder, que precisamos provar que não estamos errados, que precisamos defender nossa posição. Só que toda vez que você faz isso, dá combustível ao ego alheio. A força real está em não oferecer nada. E quanto mais você pratica essa arte, mais percebe como ela muda o jogo. O arrogante se desmancha, o manipulador se contradiz, o inseguro se expõe, e você, indiferente, permanece intocável. A cena se torna quase teatral, um lado implorando por validação, o outro sustentando o vazio. E quanto mais desesperado o ego se torna, mais forte você aparece diante de todos. Esse é o veneno silencioso que Maquiavel teria aplaudido. Vencer sem lutar, dominar sem reagir, destruir sem sujar as mãos. Mas ainda há um passo além, mais sombrio e magnético. Transformar essa indiferença em presença irresistível, fazendo com que os outros passem a correr atrás de você. Existe um efeito psicológico curioso e implacável. Quanto menos você busca a aprovação, mais aprovação você atrai. A indiferença, quando sustentada com firmeza, deixa de ser apenas uma forma de destruir o ego alheio e passa a ser um campo magnético invisível. Porque os seres humanos, por natureza, são atraídos pelo que resiste, pelo que não se entrega fácil, pelo que permanece inacessível. E quem domina essa arte se torna imediatamente fascinante. Pense em como reagimos ao mistério. Quando alguém fala demais, quando se justifica, quando abre cada detalhe, perdemos o interesse rapidamente. Mas quando alguém guarda silêncio, quando não se apressa em revelar, quando mantém uma parte escondida, nossa mente trabalha sem descanso para tentar decifrar. E esse é o poder oculto da indiferença, transformar a falta de resposta em uma obsessão. Maquiavel entendia que poder não é apenas controle, é percepção. E a percepção mais poderosa é a de inacessibilidade. Quando você demonstra indiferença ao jogo do ego, você envia uma mensagem silenciosa. Eu não preciso de você, mas você talvez precise de mim. Essa inversão cria um desequilíbrio irresistível. Quem antes tentava te dominar, agora tenta conquistar sua atenção. Quem antes esperava sua validação, agora busca desesperadamente não ser ignorado por você. E não é apenas o adversário que sente esse impacto. Todos ao redor percebem. A sua calma, a sua recusa em reagir, a sua indiferença diante do que destrói os outros, tudo isso te transforma em uma presença mais pesada, mais respeitada, mais observada. É a diferença entre quem precisa implorar por atenção e quem se torna impossível de ignorar. O primeiro se desgasta, o segundo se fortalece.
Esse magnetismo é quase injusto, porque funciona sem esforço. Quanto mais você se cala, mais querem ouvir o que você tem a dizer. Quanto mais você recusa a dar atenção, mais querem conquistar a sua. Quanto menos você se entrega, mais correm atrás. É um paradoxo cruel, mas é exatamente isso que torna o poder psicológico tão irresistível. Mas atenção! Esse magnetismo não é conquistado com frieza superficial. Não é apenas ignorar por ignorar. Ele nasce de uma postura interna, sólida, de alguém que realmente não precisa provar nada a ninguém. E é isso que cria o verdadeiro fascínio. Porque as pessoas sentem quando sua indiferença é uma máscara, e sentem também quando sua indiferença é real. A primeira gera desconfiança, a segunda, respeito absoluto. Esse é o momento em que a indiferença deixa de ser apenas uma arma contra os outros e se torna uma coroa invisível sobre a sua cabeça. Você não está mais apenas vencendo disputas, está criando uma presença que domina o ambiente sem esforço. E uma vez que atinge esse estágio, o próximo passo é natural. Aprender a usar esse magnetismo para controlar o ritmo das interações, ditando quando o outro avança, quando recua e quando se cala. Uma presença magnética já é suficiente para atrair olhares, respeito e atenção. Mas o verdadeiro poder psicológico começa quando você usa esse magnetismo para controlar o ritmo das interações, porque a autoridade não é falar mais alto, é ditar o compasso invisível que todos seguem sem perceber. Observe como as pessoas comuns conversam. Quem tem o ego inflado sempre tenta acelerar o ritmo, falar antes, interromper, atropelar. É uma estratégia de domínio. Ocupar espaço pela velocidade. Mas quando você já estabeleceu sua presença, não precisa correr. Você dita o ritmo no silêncio. Ao falar devagar, ao usar pausas longas, ao manter o olhar firme, você obriga o outro a entrar no seu compasso. Sem perceber, ele se ajusta ao seu tempo. E quando alguém se ajusta ao seu tempo, já não está mais no controle, está sob seu domínio. Esse é o segredo maquiavélico. Controlar sem precisar anunciar que está no comando. Cada pausa sua pesa mais do que 100 palavras do outro. Cada silêncio prolongado força confissões, porque o vazio é insuportável para quem não tem domínio de si. Cada olhar mantido exige resposta. Aos poucos, o outro vai percebendo que não é ele quem conduz, mas você. O mais fascinante é como esse domínio parece natural. Você não precisa de esforço, não precisa interromper, não precisa competir. Basta sustentar a calma. E a calma, nesse jogo, é brutal, porque ela transforma a ansiedade do outro em exposição. A pessoa fala demais, se contradiz, tenta preencher o vazio. Enquanto isso, você observa, sem pressa, com a certeza de que cada segundo que passa aumenta ainda mais o peso da sua autoridade. Em uma reunião de trabalho, todos esperam o que você vai dizer porque você não corre para falar. Em uma discussão pessoal, o outro perde força porque você não entra na disputa de palavras. Em um conflito social, o silêncio vira sua arma e a indiferença, sua coroa. Quanto mais os outros se desgastam tentando controlar a cena, mais claro fica que o controle já é seu. Maquiavel dizia que quem controla as percepções controla o poder, e é exatamente isso que acontece aqui. Você não precisa da verdade, nem da maioria, nem de argumentos infinitos. Precisa apenas da capacidade de fazer o outro sentir que está sempre reagindo a você. Essa é a essência da autoridade inabalável. Não importa o quanto tentem te atacar, o campo de batalha sempre será o seu ritmo. E quando você domina esse nível, já não se trata mais de vencer discussões. Trata-se de criar uma reputação invisível, uma presença que dispensa defesa. Mas há um estágio ainda mais sombrio. Transformar esse controle em algo impossível de ser desafiado, consolidando uma imagem que ninguém ousa confrontar. Quando você domina o silêncio, a indiferença e o ritmo das interações, algo inevitável acontece. Sua imagem se transforma em reputação. E reputação é a forma mais duradoura de poder, porque continua trabalhando por você mesmo quando você não está presente. Não é mais necessário provar nada, porque todos já sabem. Não é mais necessário se defender, porque ninguém ousa acusar. É nesse estágio que a autoridade deixa de ser disputa e passa a ser identidade. O detalhe é que essa reputação não nasce de discursos, mas de percepções repetidas. Cada vez que você se recusa a se explicar, transmite força. Cada vez que sustenta o silêncio diante de uma provocação, transmite controle. Cada vez que responde apenas quando quer, no ritmo que quer, reforça a ideia de que você é inabalável.
Aos poucos, isso cria uma aura em torno de você. Os outros começam a pensar: ele não se abala, não se justifica, não precisa provar nada. E esse pensamento se espalha, até que se torna a verdade aceita por todos. Maquiavel dizia que é mais importante parecer forte do que ser forte. Mas o que poucos percebem é que, ao sustentar essa postura, o parecer se transforma em ser. Você começa apenas fingindo calma, escolhendo não se justificar, mas, com o tempo, isso se torna natural. E quando o hábito vira essência, a reputação deixa de ser aparência e se torna realidade. Você não apenas parece autoritário, você é. E é exatamente isso que assusta os outros: lidar com alguém que não pode ser desestabilizado. Porque a maioria das pessoas vive refém da necessidade de se explicar, de se justificar, de buscar aprovação. Quando encontram alguém que não joga esse jogo, a comparação é cruel. O contraste deixa claro quem tem o poder. E quanto mais forte sua reputação, menos confrontos você precisa enfrentar. A simples percepção de que você é inabalável já serve como barreira. Pessoas pensam duas vezes antes de te provocar, porque sabem que não vão conseguir te tirar do eixo. E até mesmo aqueles que ousam tentar acabam saindo menores, porque sua calma os expõe diante de todos. Esse é o estágio em que você percebe a brutalidade do poder psicológico. A reputação se torna sua muralha. Você não precisa falar para impor respeito, não precisa se explicar para manter autoridade. Sua simples presença já define o espaço. Mas existe ainda um último degrau, o mais sombrio de todos, porque não basta ter autoridade. O verdadeiro domínio surge quando você se torna impossível de ser desafiado, quando até o silêncio finaliza qualquer disputa antes mesmo que ela comece. Chegar até aqui significa entender que a autoridade verdadeira não se conquista em discussões, mas na forma como você se posiciona diante delas. O erro fatal da maioria é acreditar que precisa vencer debates, convencer pessoas, explicar cada detalhe para ser respeitado. Mas quem explica demais entrega poder. Quem justifica demais mostra fraqueza. Quem precisa de aprovação já está submisso. Maquiavel compreendia essa lógica brutal. Poder não é aquilo que você grita, é aquilo que você transmite em silêncio. E quando você domina o silêncio, a indiferença e o controle do ritmo, sua autoridade deixa de depender de palavras. Ela passa a ser uma presença, uma sombra constante que pesa em cada ambiente. Os outros podem até discordar de você, mas não ousam te desafiar, porque sabem, ainda que inconscientemente, que já perderam antes mesmo de começar. Essa é a consolidação final, a autoridade absoluta. Você não precisa se defender porque ninguém ousa acusar. Não precisa se explicar porque ninguém ousa questionar. Sua reputação já faz o trabalho por você. É o ápice do poder psicológico. Vencer sem lutar. Dominar sem reagir. Destruir sem se sujar. Uma vitória invisível, mas sentida por todos. E aqui está o detalhe mais sombrio. Quando você chega nesse nível, as pessoas não apenas te respeitam, elas se moldam a você. Seus inimigos pensam duas vezes antes de se aproximar. Seus aliados se tornam mais leais, porque sabem que você é uma fortaleza. E até aqueles que não gostam de você não conseguem escapar da influência da sua presença. Porque a autoridade absoluta não depende de ser amado ou temido, ela depende de ser incontestável. Mas lembre-se, essa posição exige disciplina. Basta uma fraqueza, uma explicação desnecessária, uma defesa apressada e todo o castelo pode rachar. O poder não é um trono fixo, é uma construção diária feita de silêncio, de calma e de indiferença. Quem sustenta isso nunca perde. Quem se rende à necessidade de se justificar já caiu. No fim, a pergunta não é como faço para que me respeitem, mas o que eu deixo de dizer para manter o respeito. Porque no jogo do poder não são as palavras que constroem a autoridade, é o silêncio que a eterniza.